E daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, nossa aula de hoje ela é a continuação então do tópico ligações químicas, certo? A aula de hoje vai se encontrar então no caderno do aluno, no setor B, é a aula de número 19 e vamos falar então hoje sobre ligação metálica. Ela começa na página 258 e vai até a página 261. Para a gente dar início, então, o senhor quer conversar com vocês um pouquinho sobre o que é essa ligação metálica. A ligação metálica, gurizada, ela acontece entre átomos do mesmo metal, certo? Ao contrário lá da ligação iônica, que acontece através da transferência de elétrons, da ligação covalente, que acontece entre o compartilhamento de pares de elétrons, a ligação metálica vai formar uma nuvem eletrônica, né? Ou um mar de elétrons. Como é que isso funciona? Te liga aqui comigo. Os metais têm a tendência sempre a perder elétrons. E te lembra que perder elétrons é se transformar em um cátion. Lembra lá, o cátion é positivo, perde elétrons numa boa. Quando este átomo metálico perde elétrons, esses elétrons perdidos, então, são atraídos por outros íons, por outros cátions metálicos. Certo? Que então vão perder esses elétrons novamente e assim por diante. Quando a gente olha a figurinha aqui, ó, as bolinhas maiores que tem o sinal de mais são os nossos cátions. Os elétrons são esses elétrons pequenininhos aqui, ó, são os chamados elétrons livres. Estes elétrons livres, eles vão então formar este mar de elétrons, esta nuvem eletrônica ao redor destes cátions metálicos. Os elétrons livres vão atuar como se fosse uma colinha, né, que mantém estes cátions metálicos, então, unidinhos. Se vocês repararam, esta figura, esta representação da ligação metálica, ela é muito parecidinha lá com aquele retículo cristalino iônico que nós estudamos na ligação iônica. Aqui também ocorre a formação de um retículo cristalino, só que agora é um retículo cristalino metálico, certo? Para a gente dar continuação, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos nossos metais. A primeira propriedade que o senhor traz para vocês é, então, o brilho metálico característico desses caras, né? Aqui o senhor traz uma foto de uma taça antes e depois. Depois que a gente passa, então, uma flanela com algum produto, os metais criam este brilho que a gente já conhece. A segunda propriedade é que esses caras são sempre sólidos à temperatura ambiente ou em condições ambiente. Te lembra que condições ambiente é sempre 25 graus Celsius e 1 atm, certo? Aqui a gente tem o cobre, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro e o níquel. Todos eles metais sólidos à temperatura ambiente. Não te esquece também que quando nós estudamos lá a tabela periódica, nós falamos um pouquinho também sobre esses metais. E lá, quando a gente teve a oportunidade de falar sobre tabela periódica, o senhor te disse que existia apenas um metal que era líquido em condições ambiente. E esse metal era o mercúrio. Não te esquece que o mercúrio é o Hg, certo? Indo adiante. A outra propriedade é a condutibilidade elétrica e térmica. Eles são capazes, então, de conduzir corrente elétrica e de conduzir calor. Certo? Esta figura aqui, o senhor retirou diretamente do caderno do aluno de vocês. Certo? É a mesma ilustração que vocês têm aí no caderno de vocês. Tá? Aqui ela nos mostra em azul o retículo cristalino metálico, certo? Onde tem então este mar de elétrons, essa nuvem eletrônica ao redor destes cátions metálicos. Esse movimento aleatório dos meus elétrons, que é então possível de que ocorra a condução térmica, certo? Dos meus elétrons, certo? E a condução elétrica desses meus elétrons. Quando a gente fala de condução elétrica, eu vou então expor os meus metais a um campo elétrico, né? Esse campo elétrico aqui da figura B, ó, aqui o sinal de menos e o sinalzinho de mais do campo elétrico, vai organizar estes meus elétrons. Eles passam então a ir sempre lá em direção ao polo positivo do meu campo elétrico, porque os elétrons são sempre atraídos pelo polo positivo, não te esquece disso, né? E esse fluxo de elétrons ordenado
que a gente chama de corrente elétrica, tá bom, gurizada? O nossa próxima propriedade é a maleabilidade, que é então a capacidade que os metais têm de ser reduzidos a chapas ou lâminas bem finas, né? Essa ilustração também o senhor retirou do caderno do aluno de vocês, é a mesma que vocês têm aí. Então, eu tenho lá os meus átomos metálicos lá no nosso retículo cristalino metálico. Esses caras, por pressão, vão se reorganizar de uma outra maneira, vão formar então um lingote, que a gente chama, que é uma barra metálica bem grande. Depois esse lingote passa por uma prensa e aí a gente tem uma lâmina bem fininha de metal, certo? Outra propriedade é a ductibilidade, que eles podem ser então transformados em fios, né? Da mesma maneira, a gente transforma este lingote em um fiozinho bem fininho. Não te esquece então que a gente usa fio de cobre na nossa casa, na nossa escola, né? Em todos os lugares a gente usa muitas vezes os fios de cobre para então conduzir corrente elétrica, conduzir este fluxo de elétrons, tá bom? Ponto de fusão e ebulição também são bem elevados. Aqui o senhor trouxe uma lâmpada incandescente, né? Vocês devem lembrar das lâmpadas incandescentes. Aquela lâmpada a gente não podia colocar a mão senão queimava a nossa mão, né? Essas lâmpadas, o senhor quer chamar a atenção para vocês neste filamento incandescente aqui, ó. Este filamento incandescente, ele é de tungstênio. O tungstênio tem uma temperatura de fusão de em torno de 3.422 graus Celsius. Vocês lembram qual era a temperatura de fusão da água? É 0 graus Celsius. Olha a diferença para a fusão de um metal para a nossa água. Certo, gurizada? Nossa próxima propriedade é a densidade. A densidade desses metais é extremamente elevada. Certo? Aqui o senhor traz para vocês um gifzinho que nos mostra, então, uma bala de canhão sendo derrubada em uma piscina de mercúrio líquido. Certo? Essa bala de canhão não consegue afundar no mercúrio, certo? O mercúrio tem uma densidade de em torno de 13.000 quilos, 579, né, por metro cúbico, enquanto o ferro tem uma densidade de 7.274 quilos por metro cúbico. Então, olha a diferença, né? O mercúrio tem uma das mais elevadas densidades da tabela periódica, é um dos metais mais densos da tabela periódica. Então, é uma diferença bem grande, né? Esses metais, então, comparados, o ferro não consegue afundar no mercúrio. Indo adiante, só a gente vai falar um pouquinho sobre as ligas metálicas, né? Nós já falamos sobre as ligas metálicas quando estudamos lá as substâncias puras e as misturas. Lembra que as ligas metálicas, em geral, são sempre misturas homogêneas, certo? Aqui o senhor traz o aço, que é a liga lá composta de ferro e de carbono, que é usado na construção civil. O latão, que é formado de cobre e de zinco, que é usado em parafusos, em torneiras, em tubos de água. O bronze, que é o cobre e o estanho, que é em sinos, estátuas e em algumas moedas. O aço inox, que é ferro, carbono, cromo e níquel em talheres e peças de carro. E o ouro 18 lá, que é uma misturinha então de ouro, prata e cobre, né, nas nossas joias. Indo adiante, a gente vai então praticar um pouquinho sobre esta ligação metálica. Vamos realizar as questões do em classe. Então, o nosso primeiro exercício fala assim, ó: como vimos nas aulas anteriores, corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas. Diferentemente dos compostos iônicos, as substâncias metálicas conduzem corrente elétrica no estado sólido. Elabore uma explicação para essa propriedade dos metais a partir do modelo de ligação metálica. Bom, qual é a semelhança que eu tenho entre ligação iônica e ligação metálica? A formação de um retículo cristalino, certo? Eu tenho uma ordenação dos meus cátions metálicos, certo? Eu tenho então essa ordenação dos meus cátions. Tenho aqui os meus cátions ordenados, e eu tenho então um fluxo de elétrons constante quando eu coloco este meu retículo cristalino metálico em contato com o campo elétrico. Portanto, esta é a grande diferença. O mar de elétrons aqui, ó, se organiza
e eu tenho então esse fluxo de ordenado de cargas. Essa é a principal diferença da ligação iônica, né? As substâncias metálicas então apresentam a condição necessária para a condutividade elétrica no estado sólido, que é então este fluxo de elétrons, né, destes elétrons livres, terem movimento para conduzir corrente elétrica, certo? A nossa questão número 2 fala assim, ó, as figuras abaixo representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Qual das substâncias conduz corrente elétrica no estado sólido e por quê? Bom, quando a gente analisa as nossas duas figuras, a figura número 1, eu tenho só átomos iguais, ó, tenho todos os átomos iguaizinhos. Na figura 2 eu tenho átomos diferentes, o que me mostra, o que me parece, que a figura 1 parece ser um retículo cristalino metálico. E na figura 2 me parece ser um retículo cristalino iônico. Aqui eu poderia dizer que é o ferro, e aqui eu poderia dizer que é o cloreto de sódio ou sal de cozinha, por exemplo, né? Então, essa diferença no retículo cristalino é que me diz que eu tenho então a figura 1 sendo capaz de conduzir corrente elétrica, porque eu teria então o meu fluxo de elétrons aqui, ó, os elétrons aqui poderiam então, perante a um campo elétrico, conduzir corrente elétrica. E a figura 2 me parece então esse retículo cristalino de uma estrutura iônica. Certo, gurizada? A nossa questão número 3 é uma questão da FUVEST de São Paulo adaptada, certo? As figuras a seguir representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias a temperatura ambiente. Eu tenho aqui um cara que me parece um retículo cristalino metálico, de novo na figura 1. Na figura 2 eu tenho também um outro retículo cristalino, mas aqui eu tenho dois átomos diferentes, ó. Eu tenho este átomo grandão e tenho o átomo pequenininho. Me parece que é então um composto iônico, né? E aqui eu tenho moléculas isoladas, ó, o que me parece um composto covalente. Não te esquece que aqui eu tenho átomos do mesmo metal, o nosso MM. Aqui eu tenho na ligação iônica um metal mais um ametal. E aqui na ligação covalente eu tenho ametal mais ametal. Aqui te liga também. Aqui eu tenho só um átomo, aqui eu tenho dois átomos diferentes e aqui eu também tenho dois átomos diferentes. Então, o nosso primeiro deve ser um metal. Letra A está fora, letra B está fora, letra C está fora. Então eu tenho a D e a E ainda. Na segunda eu tenho um composto iônico formado por um metal e um ametal. Sódio é metal, cloro é ametal. CO2, ametal e ametal. Portanto, já sabemos a nossa resposta certa. Resposta certa número D, né? Letra D, perdão, não é o número D, é letra D, né? E aqui condiz também o CO2, o átomo em pretinho é o C e dois oxigênios na volta desse cara. Certo, gurizada? O exercício 4 fala assim para nós: considere as propriedades das substâncias X, Y e Z presentes no quadro a seguir. X, temperatura de fusão, 2614. Temperatura de ebulição, 2850. Condutividade elétrica no estado sólido, não. Condutividade elétrica no estado líquido, sim. Y, temperatura de fusão, menos 199. Temperatura de ebulição, menos 195. Conduz corrente elétrica no estado sólido, não. Também não no estado líquido. O Z, temperatura de fusão 420, ebulição 907, conduz corrente elétrica no estado sólido e no estado líquido. Bom, aqui vocês devem pensar o seguinte: os metais têm temperatura de fusão e ebulição elevados, mas os compostos iônicos também têm. Então, quando eu olho o X e o Y, eu tenho duas temperaturas aqui para cada um bem elevadas. Portanto, eu preciso de outro parâmetro para descobrir se X e Y são ligação metálica ou ligação iônica. Certo? Vamos para a condutividade elétrica no estado sólido. A gente sabe que os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, só no estado líquido. E que os metais conduzem no estado sólido e no estado
líquido também. Então, aqui a gente tem um composto iônico, provavelmente, no X. No Y a gente tem um composto covalente ou molecular. E no Z nós temos um cara que é um composto metálico, que faz a nossa ligação metálica. Vamos às nossas perguntas agora. Qual é o tipo de ligação química apresentado em cada substância? Como a gente já falou, X é iônico, Y é covalente e Z é ligação metálica. Tá aí, ó. X ligação iônica, Y ligação covalente e Z ligação do tipo metálica. A letra B faz a seguinte pergunta para nós. Sabendo que X, Y e Z são CO, monóxido de carbono, zinco, Zn, e CaO, óxido de cálcio, não nessa sequência. Quais são as substâncias X, Y e Z? Então, vamos olhar aqui, ó. CO é um ametal e outro ametal. Então, aqui a gente tem provavelmente uma ligação do tipo covalente. O zinco está sozinho, ele vai fazer ligação do tipo metálica. E o CaO vai fazer do tipo ligação iônica. Lembra lá de novo. O X é iônico, o Y é covalente e o Z é metal. Então, olha aqui, ó. X é o CaO, que é um composto formado pelo cálcio e pelo oxigênio, que é um não metal, portanto é ligação iônica. O Y é o CO, como a gente já tinha falado, apenas não metais, ligação do tipo covalente. E o zinco é formado por apenas um metal, é ligação do tipo metálica, certo? Letras. Não temos letra C, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre. O senhor gostaria que vocês fizessem, então, diretamente na nossa plataforma Plural, os exercícios do Em Casa, certo? Tarefa mínima e tarefa complementar, certo, gurizada? O senhor quer desejar para vocês ótimos estudos e uma ótima semana, certo? Cuidem-se, qualquer coisa, o senhor está à disposição. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.